Olá a todos, eu me chamo Júlia Becher Gomes, eu sou acadêmica do último período de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou bolsista pelo Programa de Iniciação Tecnológica e orientada pela professora Vanessa Migliorini Urban. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Potencial citotóxico de filmes orodispersíveis contendo fármacos complexados para o tratamento de estomatite protética. Bom, a estomatite protética ela é uma infecção fúngica comumente encontrada na mucosa palatina de usuários de próteses removíveis, em geral a prótese total. E embora ela tenha uma etiologia multifatorial, ela está predominantemente atrelada à infecção por Candida albicans. O tratamento ele pode ser realizado com os antifúngicos nistatina e clorexidina. Entretanto, a sua adesão ela acaba sendo dificultada pelo sabor desagradável dos fármacos, pela baixa solubilidade em água e pela concentração, que é dificilmente mantida em meio bucal. Assim, surgem estratégias farmacêuticas para conseguir melhorar a adesão a esse tratamento. Uma dessas estratégias são os filmes orodispersíveis, que são películas gelatinosas que, quando são colocadas no palato, pela ação da saliva, eles se desintegram e liberam os fármacos nele contidos. Na tentativa de melhorar a solubilidade desses fármacos, podem ser formados complexos de inclusão com as ciclodextrinas. As ciclodextrinas, elas são oligosacarídeos de caráter internamente hidrofóbico, que quando se ligam aos fármacos de mesma característica, no caso a nistatina e a clorexidina, formam em sua parte externa um caráter hidrofílico, que vai melhorar a solubilidade do complexo. Esses fármacos modificados, quando eles são inseridos nos filmes orodispersíveis, eles podem melhorar tanto a solubilidade, como otimizar a ação antimicrobiana e também reduzir possíveis efeitos colaterais. Portanto, o objetivo desse estudo é avaliar o potencial citotóxico desses filmes orodispersíveis em suas doses terapêuticas para o tratamento da estomatite protética. Numa primeira fase do estudo, foram realizados os complexos de inclusão. Para isso, tanto a nistatina como a clorexidina foram diluídos em etanol e a ciclodextrina, no caso a beta-ciclodextrina, foi diluída em água destilada. Ambas as soluções foram agitadas durante 24 horas e, em seguida, foram submetidas à rota evaporação. Em seguida, elas foram congeladas em congelador em freezer a menos 80 graus e então liofilizadas por 72 horas. No segundo momento, foi feito o preparo dos filmes propriamente ditos, através da técnica de casting. No primeiro frasco, em água destilada, foram hidratados gelatina de pele de porco a 50 graus Celsius. No segundo frasco, também em água destilada, outros componentes foram adicionados e aquecidos por 10 minutos. Esse segundo frasco recebeu o glicerol, que era o plastificante, e o flavorizante para saborizar os filmes. O segundo frasco foi vertido na gelatina e aquecidos por mais 10 minutos. Em seguida, foi mensurado o pH até atingir um pH neutro de 7, e nessa fase nós tínhamos os filmes sem adição de fármacos. Para a adição de fármacos de nistatina e clorexidina complexados ou não, foram adicionadas as doses terapêuticas, de acordo com estudos anteriores que demonstraram que essas doses foram eficazes para o tratamento antifúngico. Todas as soluções foram dispensadas em molde de silicone e secadas em estufa com circulação de ar a 40 graus. Numa terceira etapa, foi feita a cultura celular. Para isso, foram utilizados células de fibroblasto murino que foram cultivadas em meio RPMI, somadas a 10% de soro fetal bovino. Essas células elas foram plaqueadas em placa de 96 poços como mostra a figura A. E após 24 horas desse plaqueamento, o meio foi removido e as células foram lavadas com PBS. Para o tratamento, foi necessário diluir os filmes para que eles fossem depositados sobre os poços. Dessa forma, foram utilizados 2 filmes de nistatina, tanto pura como complexada, totalizando 17,5 mg de nistatina, e 3 filmes, totalizando 26 mg de clorexidina, tanto pura como complexada. Esses filmes foram imersos em 5 ml de meio RPMI por filme e incubados a 80 RPM por 24 horas a 37 graus. Essas diluições elas foram depositadas sobre as células em diferentes concentrações,
sendo de nistatina variando de 1,7 mg por ml a 54 microgramas por ml e de clorexidina de 54 microgramas por ml a 1,7 microgramas por ml. A placa de 96 postos foi dividida em 4 quadrantes, sendo o primeiro contendo filme puro, o segundo contendo fármacos em sua forma simples, o terceiro quadrante contendo fármacos complexados e o quarto quadrante que era o nosso controle negativo de esterilidade contendo apenas meio RPMI. É importante ressaltar que as divisões foram feitas em quadruplicata e repetidas em 3 momentos diferentes. As placas foram incubadas por 72 horas sem troca de meio. Após esse período, o ensaio de citotoxicidade propriamente dito foi escolhido o ensaio por MTT. O MTT, na concentração de 0,5 microgramas por ml, diluído em RPMI, foi depositado na quantidade de 200 microlitros sobre cada poço e metabolizado por 2 horas a 37 graus. Após a metabolização, foi adicionado álcool isopropílico para remover os cristais de formazan e feita a leitura em leitor de microplacas a 570 nanômetros. Essa leitura ela nos dá um cálculo de viabilidade celular média de acordo com a ISO. Tendo em vista a média da absorvância dos postos que foram tratados com fármacos simples ou fármacos complexados, dividido pela média da absorvância dos postos controle, contendo apenas o filme puro, multiplicado por 100, nós temos o percentual de viabilidade celular média. Importante ressaltar que, quanto maior a viabilidade celular, maior vai ser a metabolização dos fibroblastos e, consequentemente, maior a saturação do corante MTT. A ISO, ela preconiza que a viabilidade celular ela não é considerada citotóxica se ela for superior a 70%. E dessa forma, nós podemos calcular a concentração inibitória mínima de 30% através do software GraphPad Prisma. Dessa forma, nós chegamos a um gráfico em que o eixo X corresponde à concentração dos fármacos após a diluição do filme e o eixo Y à porcentagem de viabilidade celular. Nas concentrações testadas, podemos perceber que o RPMI ele demonstrou 70% de viabilidade, ou seja, um controle de esterilidade da amostra, e os filmes puros também garantiram 70% de viabilidade em todas as concentrações. Para a nistatina complexada, ela só atingiu viabilidade de 70% a partir da concentração de 0,438 mg por ml. E a nistatina em sua forma pura, nas concentrações testadas, não garantiu esse percentual de viabilidade. Dessa forma, ele foi calculado a concentração inibitória mínima da nistatina em sua forma pura através do software. E chegamos ao valor de 4,49 microgramas por ml da nistatina pura e da nistatina complexada de 430,4 microgramas por ml, chegando à conclusão de que a nistatina em sua forma pura nistatina em sua forma complexada foi 100 vezes menos citotóxica que a nistatina em sua forma pura. Para a clorexidina, também o RPMI garantiu a esterilidade da amostra e o filme puro garantiu viabilidade superior a 70% em todas as concentrações, enquanto os filmes complexados com ciclodextrina garantiram 70% de viabilidade a partir da concentração de 6,75 microgramas por ml. De acordo com o cálculo de software de concentração inibitória mínima, a clorexidina em sua forma pura inibiu as células a partir da concentração de 1,23 microgramas por ml, já a clorexidina em sua forma complexada a partir da concentração de 5,41 microgramas por ml, chegando à conclusão de que a clorexidina complexada foi 5 vezes menos citotóxica que a clorexidina pura. Assim, a gente pode concluir e verificar a eficácia das beta-ciclodextrinas para diminuir a citotoxicidade das fórmulas farmacêuticas nas doses terapêuticas. E concluímos que os complexos de inclusão de ciclodextrinas, eles conseguem sim modular a citotoxicidade dos fármacos e eles são uma opção de grande eficácia para as formulações farmacêuticas. Assim, os filmes orodispersíveis, eles revelaram possuir propriedades desejáveis e eles são uma opção terapêutica viável para o tratamento de estomatite protética. Aqui estão as referências, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada!